Eu saúdo a noiva de Cristo na paz do Senhor. Queridos irmãos, mais uma vez eu estou aqui para trazer algo da parte de Deus para teu coração e mover a tua fé, para que você possa entender a razão do Espírito Santo habitar em nós, a razão do nosso novo nascimento, a razão de acreditar em Cristo Jesus e se entregar a Jesus, para a glória do nome dele. Tá? Eu quero que você abra hoje a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. A gente vai ler 10 versículos. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. E vamos ver o que o Espírito do Senhor tem para nós hoje, em nome de Jesus. Amém? Pega a tua Bíblia. Pega a tua Bíblia. Abre ela aí. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Amém? Diz o texto sagrado assim: E Pedro e João subiam junto ao templo à hora nona, a hora da oração. Ou seja, era exatamente 3 horas da tarde, quando ele subia para orar. Eu vou querer que você entenda uma coisa. Para que você seja cheio do Espírito, você tem que ter 2 características. Primeiro, ser batizado. Segundo, intimidade com Deus, intimidade com o Espírito, intimidade com Jesus. Isso para que você possa saber exatamente que ser maravilhoso que habita em vocês. Vamos continuar o texto. Diz assim: E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram, e saltando de alegria, ele pôs-se em pé, e andou, e entrou com ele no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvou a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios e pasmo e assombrados pelo que lhe acontecera. Amém? Irmão, quero orar um pouquinho. Quero orar um pouco e invocar o Espírito de Deus para que ele venha nos discernir o que está aqui. Querido Deus, eterno e glorioso Pai, Espírito do Senhor, limpa meu coração, Pai, e coloca neste coração as tuas palavras. A Bíblia afirma que da boca só sai daquilo que está cheio o coração. Enche meu coração agora, Pai, para que eu possa ser digno e capaz de discernir a tua palavra ao teu povo, aquele que me ouve agora. Me usa como canal de bênção para eles, em nome de Jesus. Amém. Querido, vamos começar a entender por que esse templo tinha essa porta por nome Formosa. Tá? Esse templo ele foi construído pelo rei Herodes. Tá? E eu quero te dizer uma coisa. Um historiador muito conceituado, um historiador que também é judeu, muito conceituado no meio judaico, esse historiador, ele tem alguns conceitos, ele estudou e viu alguns conceitos. Por que essa porta ela foi chamada de Formosa, esse templo formoso? Porque esse templo ele foi construído, como eu já disse antes, pelo Herodes. E esse
historiador chamado Flávio José tem uma análise sobre essa porta, chamada Formosa. Ela era realmente linda. Ela era realmente formosa mesmo. Pra você ter uma ideia, ela era construída de cobre maciço. Cobre maciço. Sabe? Muito pesada. Não se tem estimativa do peso dela, porque ela era montada sobre dobradiça, como vocês podem ver. E segundo esse historiador, tá? Esse historiador, era necessário 20 homens bem fortes para abrir e para fechar essa porta. Você pode imaginar o tamanho dessa porta? Você pode imaginar, sabe, 20 homens tendo que empurrar para fechar e empurrar para abrir? E ela era muito linda, porque todos os artistas da época, os artesãos da época, eles tinham o seu lugar nessa porta, eles fizeram os seus desenhos nessa porta. Então ela era realmente formosa. Quando você chegava naquele templo, você ficava impactado só em olhar para aquele monumento, para aquela construção. Claro que os turistas faziam isso, mas o povo de Deus, absolutamente não. Mas o judeu, ele é assim. Para se ter uma ideia, Davi deu toneladas de ouro para a construção do templo. Então eles não têm limite para Deus. Assim como também você não deveria ter. Tá? E esse Flávio José, ele afirma que ela era um dos orgulhos do povo. Ela era um dos orgulhos desse povo, tá? Naquele lugar. Era um dos orgulhos que aquele povo tinha, sabe? Porque o cara, sabe, só de tu olhar para aquela construção, para aquele monumento, você ficava impactado com aquilo, logo de vista. Agora, imagina aí o peso dessa porta. E o que muitos ali, sabe, muitas vezes iam só para apreciar essa beleza. Mas vamos voltar ao texto agora. A Bíblia diz, no capítulo 3 de Atos, que um homem, aproximadamente de 40 anos, aleijado, sabe, ele não tinha acesso ao templo. Tinha não. Ele não tinha acesso ao templo. Sabe por que ele não tinha acesso ao templo? Eu te digo. Ele era trazido todos os santos dias e era colocado naquela porta para esmolar. Sabe, eu fico pensando, ele vendo as pessoas entrando ali, adorando a Deus, saindo satisfeito, saindo, sabe, contando histórias de milagres, de restauração, contando como Jesus, como Deus fez as coisas para ele. Eu imagino o próprio Jesus entrando muitas vezes naquela porta. Sabe? E aquele aleijado ficava ali, naquela porta. Sabe por que ele não tinha acesso ao templo? Porque naquela época, toda pessoa que tinha um defeito físico ou era leprosa, era considerada maldita. Ela era imunda, ela era impura. Para a cultura judaica. Para a cultura judaica era desse jeito, sabe? Ele era amaldiçoado. Eu quero que você se lembre naquela passagem aonde perguntaram para Jesus, Senhor, quem pecou? Quem pecou para que esse homem nascesse aleijado? Ele ou os pais deles? Sabe, eu fico imaginando o cara que faz uma pergunta dessa, mas foi os 12 de Jesus, os discípulos dele. Como é que esse cara poderia pecar contra Deus dentro da barriga da mãe dele? Jogou um futebolzinho de salão lá, deu um chute onde não devia? Claro que a gente já nasce com o pecado de Adão, mas aí dizer que ele pecou, ou os pais deles, para que ele nascesse aleijado? Claro que não. Sabe, Jesus, ele me surpreende porque ele fala assim. E Jesus respondeu, nem ele, nem seus pais, mas isso aconteceu para que hoje se manifestasse a glória de Deus. A Bíblia diz que ele era trazido e colocado em frente àquela porta. E uma coisa que talvez você não saiba, mas essa porta ela dava para um lugar chamado Pátio do Gentil.
E ele estava mais um no meio da multidão. Sabe? Mais uma pessoa sentada ali, uma pessoa que não tinha expectativa de vida, era trazido, colocado esmola, muitas pessoas passavam por ele, alguém dava uma esmolazinha aqui, outra ali, sabe, é constrangedor. Eu tiro por mim. Sabe, quando eu vou dar uma esmola para um esmoléu, eu não posso fazer outra coisa, eu não tenho como chegar até aquela pessoa e colocar ela num lugar, dar um apoio, dar... Então o que eu posso fazer? É dar aquele centavozinho que está no bolso. R$1, 50 centavos, 20 centavos, 30 centavos. E o pior, imagina a humilhação da pessoa. Sabe? Esses caras que pedem esmola porque é vagabundo, isso aí é outro assunto. Mas aqueles que realmente necessitam, como eu falei, é humilhante. Irmão, é humilhante. As pessoas se humilham porque tem pessoas que dependem delas. Muitas vezes é uma mãe para querer dar de comer o filho. Muitas vezes é para comprar um remédio que não tem. Sabe? É humilhante. E aquela pessoa, a Bíblia diz que ele tinha por aí 40 anos de idade já. Sabe? Você já imagina uma pessoa sentada na porta de um templo de Deus, aonde as pessoas entravam e saíam dali, e contando as histórias, se maravilhando, e ele sem poder fazer absolutamente nada. Mas uma coisa eu te digo, querido, não saia, não se aparte, não saia do lugar da sua bênção. Aquele homem, ele podia não saber, mas a bênção dele estava chegando, a bênção dele estava ali perto, porque ele estava lá sentado no meio da multidão, mendigando, se humilhando, sabe? E o que é pior, hoje existe muito isso, sabe? Aqueles mais exaltados, os murmuradores de plantão, sabe? Se vê um cara, rapaz, por que esse cara está aqui? Por que não tira ele da porta daqui? Ele está atrapalhando o caminho, sabe? Ele fica aqui perturbando. Tem deles que chegam a falar, cadê o pastor da igreja que não toma uma providência? Esse cara mendigando aí fora do templo, aí fora da igreja, esse cara está perturbando, é feio. Ele não olha para a necessidade do cara. Ele olha para a murmuração, para a reclamação, para aquilo que ele acha. Em todas as igrejas tem isso. Ela não importa que tenha 10 membros ou se ela tenha 1000 membros. Vai ter sempre um murmurador. Não devia, mas tem, sabe? Tem, cara. Mas uma coisa eu quero te dizer. Que aquela pessoa, sabe? Aquela pessoa que estava ali, ela estava fazendo o que ela podia para sobreviver. A Bíblia diz que ele era trazido ali ao pátio para mendigar, sabe? Pedir esmola. Para pedir esmola. A vida desse aleijado estava toda atrapalhada. Toda atrapalhada. Expectativa de vida nenhuma, alguns centavos para comer, e só. Agora, ele não imaginava que naquele dia subia 2 homens de Deus. Eu quero fazer uma pequena parada aqui. 2 homens de Deus. Sabe? Quando a Bíblia fala 2 homens de Deus. Quero que você entenda uma coisa, irmão. Quando você é de Deus, quando você é de Deus, verdadeiramente, embaixador do reino aqui na terra, como disse Paulo, quando você verdadeiramente tem comunhão com o Espírito, quando você verdadeiramente faz a diferença, é aí que as pessoas começam a olhar e ver o poder de Deus sobre a terra ainda hoje. Tá? Eu quero que você entenda isso. Pedro e João, eles subiam às 3 horas da tarde. Às 3 da tarde. Para orar. A hora nona. A hora da oração que eles escolheram para orar. Eu quero parar aqui um pouco e fazer uma pergunta para ti. Você que está aí me ouvindo. Qual é a tua comunhão com o Criador? Qual é a tua comunhão com Deus? Qual é o teu tempo com Deus? A Bíblia fala que Daniel orava 3 vezes por dia. De manhã, meio-dia, à noite, às 6 da tarde. Tá?
Não sei, mas o judeu, no mínimo 1 hora ele orava cada oração. Então, 3 horas por dia. Vamos colocar mais ou menos por aí. Você ora quanto tempo por dia? 1 hora? Meia? 25? 15? 10 minutos? 5? E quando ora 5 minutos, acha que orou 5 horas? Hã? Porque, oh meu Deus glorioso, não passou 2 minutos. Como é que você quer que o Espírito Santo te enche? Como é que você quer ser usado por Deus se você não procura Deus? Não agradece a Deus? Não fala com Deus? Irmãozinho. Isso aí. Mas Pedro, tá, e João, às 3 horas da tarde, a hora da oração, eles iam para lá. Eles iam para o templo. E uma coisa eu quero te dizer. Esses homens, eles tinham as 2 características necessárias. Primeiro, eles eram de Jesus. Vieram para o reino de Deus. Se converteram a Jesus. Foram batizados. Não só nas águas, mas pelo Espírito Santo de Deus. Não, o Espírito Santo de Deus, sabe? Eu fico imaginando aqui, quando ele chega e ele fala assim para esse cara. Naquele momento, ele chega lá e diz, olha para nós. Olha para nós. Sabe? Um esmoléu, quando ele pede esmola, que ele já está acostumado com aquilo, ele levanta a mão, a esmolinha, pelo amor de Deus, e ele chega até a olhar para ti, mas ele não olha nos seus olhos, por causa da humilhação. Muitos deles até falam disso, irmão, se eu tivesse condições, eu não estava aqui pedindo, porque é humilhante demais. Eu procuro alguma coisa, eu procuro um trabalho, mas está tudo fechado. Aí é a hora de você agir. Pedro e João, ele subindo naquela hora, ele disse para esse mendigo, olha para nós, sabe? E esse mendigo, ele ficou esperando que ele desse alguma coisa para ele. Que ele fosse lá e que desse alguma coisa para ele, sabe? Que ele desse alguma coisa para ele. Tempo de hábito que tu tem. Qual é o hábito de falar com Deus? Eu quero te explicar uma coisa sobre conversar com Deus. Tem pessoas que acham que você tem que ter palavras difíceis para conversar com Deus. A palavra oração, ela significa falar. Eu não estou dizendo que você falte respeito com o Todo-Poderoso, não estou dizendo isso. Mas se você tem intimidade com Deus, você pode tratar Deus como você trata o seu próprio pai. Eu trato o meu pai como o meu melhor amigo. Sabe? Meu pai, ele é um militar daqueles criado na época do coronelismo, sabe? Aqueles bravos. Ele não aceitava nem que a gente passasse no meio da conversa dele. Mas soube me criar. Criou 23 filhos e não tem nenhum marginal. Todos, para você ter uma ideia, 90% da minha família é de Jesus. Criação. Pedro e João se firmaram na criação de Deus. Não importa a vida deles no passado, como não importa a minha vida no passado, o que importa é quando nós estamos na presença do Criador. Tá? É quando ele está lá. E quando você vai conversar com ele, você não precisa chegar, oh meu Deus Todo-Poderoso, eu invoco a tua presença neste tempo, pela beneplácia dos teus conhecimentos, Senhor, transfere. Meu irmão, você vai falar com Deus, você não está na Academia Brasileira de Letra, não. Você não está numa aula de teologia, você não está numa aula de... Você está falando com o teu melhor amigo. Oi, pai, olha eu aqui, me usa. Bota o teu espírito em mim, Senhor. Não tira ele, para a glória do teu nome, sabe? É isso. Daniel, ele orava 3 vezes por dia. Esses homens de Deus tinham
algo mais. Eles eram cheios do Espírito Santo, eles eram batizados pelo Espírito Santo também. E quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, não tem nada impossível que você não possa fazer quando invoca o nome de Jesus sabe, quem tem o Espírito Santo sempre faz a diferença. Ei, você. Estou falando contigo aí. Repete comigo agora essa palavra. Quem tem o Espírito Santo de Deus sempre faz a diferença, tá bom? Quem tem o Espírito Santo de Deus sempre deixa a sua marca. Sempre deixa a sua marca. Aquele cara disse, olha para nós. Aquele cara disse, olha para nós. E ele olhou, esperando receber uma coisa. E disse Pedro, eu não tenho ouro. Eu não tenho prata. Sabe? Eu não tenho dinheiro para te dar. Mas o que eu tenho, isso eu tenho. Isso eu te dou. Camarada, quando você é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo não é propriedade particular sua, não. O Espírito Santo é para ser repartido, o poder de Deus é para ser lançado, o poder de Deus é para fazer a diferença, o poder de Deus é para curar, o poder de Deus é para salvar, o poder de Deus é para tirar a pessoa da lama, o poder de Deus é aquele que vai e faz muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Porque esse é o Senhor. Então ele disse, olha para nós, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E a palavra de Deus diz que imediatamente ele pegou esse cara pela mão direita, ele puxou os seus pés, os seus artelhos se firmaram, e esse cara começou a andar, e ele entrou pelo templo. E esse cara começou a andar pelo templo, sabe? E todo mundo ficou olhando para ele, porque conhecia ele. Afinal, não era 4 dias que ele estava ali, não, era 40 anos. Sabe? E quando ele começou a passear pelo templo, as pessoas começaram a se admirar. Rapaz, não é esse aquele aleijado? Não é esse aquele aleijado? Não é aquele aleijado que estava lá fora? Não é aquele esmoléu que eu passei ontem, eu falei com ele? Eu fico olhando para a cara do murmurador. Rapaz, ainda bem que eu não mandei ele sair, né? É isso aí, irmão. Eu quero que você aprenda uma coisa. Paulo, João, aliás, Pedro, era cheio do Espírito Santo. Sabe? Tinha oração, tinha intimidade com Deus. Olha para você. Você tem intimidade com Deus? Eu quero que você faça uma oração comigo agora. Eu quero que você pense no nome de Jesus, aquele que salva. O nome de Jesus é aquele que pode todas as coisas. O nome de Jesus é aquele que invocado, ele faz, ele vem e faz. Eu quero orar por você agora. E depois eu quero pedir para Deus uma unção na tua mão, como eu sempre faço. Meu Deus, a tua palavra diz que a oração do justo ela é poderosa para perdoar pecado. Senhor, eu não sei a situação que esse rapaz está agora, essa moça, essa mulher casada, esse homem que está aí, essa criança que está me assistindo, esse jovem que está do outro lado da telinha, Pai, eu não sei como está a situação dele, mas Senhor, eu sei que ele quer ser um dos teus embaixadores, ele quer ser um homem, um jovem, um menino de Deus. Limpa esse coração. Espírito Santo de Deus, começa a batizar essa pessoa agora em línguas, Kadari Salamá, Yandari Shurianda, Kalabahana Esetá. Sabe? Batiza essa pessoa, Pai, batiza com o teu Espírito, em nome de Jesus. Ah, meu Deus Todo-Poderoso, eu invoco o teu poder na vida dessa pessoa. Começa a falar em língua agora, minha amiga, meu amigo. Kandari Salama Yase, Nakita, Labahanatuta, Libada Yase. Sinta a presença de Deus, sinta a presença de Deus, sinta a presença de Jesus no teu coração, sinta a presença de Deus agora, começando a fazer com você o impossível. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito. Eu continuo com essa pregação depois, em nome de Jesus. Agora eu quero que você faça assim. Cheio do Espírito Santo como você está. Eu quero que você receba agora da mão de Deus uma unção de cura. Faz assim, faz com as duas mãos. Isso, abre ela. Bota na frente desse aparelho assim. Não interessa a distância. O Deus de longe é o Deus de perto. O Deus de perto é o Deus de longe. Então recebe agora. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Assim como tu tirasse, assim como aquele querubim tirou brasas vivas do altar de Deus com um tenaz, com um garfo. Eu te peço agora, Senhor,
uma gota do teu sangue nessas mãos. Nessas duas mãos, Espírito de Deus, eu te peço uma gota de sangue de Jesus, uma unção poderosa de cura nessas duas mãos. Em nome de Jesus. Se você que precisa de cura, bota essa mão no lugar onde está a doença. Se não, bota ela no teu coração. Espírito de Deus, em nome de Jesus de Nazaré, naquele tempo, no começo da criação, o Pai poderoso te deu uma ordem, haja luz, e tu fez tudo. Então hoje não é eu que dou essa ordem, Espírito Santo de Deus, mas eu digo em nome de Jesus de Nazaré, todo o mal dessa pessoa, toda doença, todo câncer, todo cansaço, toda depressão, toda murmuração, todo o mal que tem nesse coração, todo o mal espiritual, toda doença espiritual, toda doença física, nos olhos, na cabeça, na coluna vertebral, no estômago, Senhor, na perna, nos órgãos dele, não importa o local, toda molécula que está mal feita, se realinhe, todo DNA que passou, agora volte ao normal, o Espírito do Senhor, reconstrua esse corpo, e tira todo o mal daí, tira toda a doença, em nome de Jesus, sai, se afasta e não volta nunca mais. Você que recebeu essa unção agora, que está com ela na mão, fecha a mão. Agora vai lá nessa pessoa que está doente. Vai lá nessa pessoa que está acamada, vai lá nessa pessoa que precisa de uma oração, vai lá nesse epilético que você conhece, vai lá nesse teu amigo que está desviado do caminho de Deus, vai lá nessa pessoa que precisa do Todo-Poderoso, vai lá e impõe as mãos, dá a ordem em nome de Jesus o Nazareno, e depois você vai ver o resultado, que tudo foi curado. E eu quero te dizer uma coisa, querido, a hora que Deus curar, porque Ele vai fazer a diferença. Volta e deixa o teu comentário nesse vídeo. E reparte. Fala para os teus amigos. Diz, olha, tem um ministro, o ministro Geraldino. É um homem de Deus, ele está aqui. E o que ele diz é verdade, está aqui, eu estou sentindo isso, aconteceu comigo. Conta o teu testemunho para ele, tá bom? Faz o teu comentário. E se quiser, deixa o teu telefone que eu entre em contato contigo. Eu ligo para você de volta. E eu garanto para você, eu ligo. O meu telefone é Oi e o meu telefone é TIM. Tá? Eu não tenho outra operadora, só tenho essas duas. Agora você deixa o teu telefone, que eu entro em contato com você, eu ligo para você, tá bom? Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e até a próxima, para a glória de Deus. Amém. Agora eu só tenho um problema, pai. Assim, por exemplo,